Para hoje falar sobre rotina de sucesso. Eu sei que teve um boom na internet aí nos últimos anos, faz uns 3 anos que teve um boom que falava, todo mundo falava da rotina, você tem que ter uma rotina, para você virar tal pessoa, você tem que ter uma rotina, E não é que é verdade mesmo que você tem que ter uma rotina para você se transformar na pessoa que você deseja ou para você continuar sendo a pessoa que você não quer? É porque você tem uma rotina de pensamentos e uma rotina de ambiente que caga tudo. Rotina de pensamentos. Deixa eu explicar para vocês o que seria uma rotina de pensamento. A rotina de pensamento você pode criar. Você pode criar a rotina que você quiser, a estrutura de pensamento que você quiser, desde que você aceite que os pensamentos criam a sua realidade, tá certo? E você tem que viver nesse paradigma. Se a partir do momento que você aceita que essa é uma realidade sua, você começa a manipular os pensamentos de forma deliberada. Você decide o que você vai pensar para conquistar o futuro que você quer, beleza? Então é uma sequência, tá certo? Se você não aceita que os pensamentos que você tem determinam a sua realidade, você não vai aceitar nada que vem na sequência e não vai conseguir fazer nada do que vem na sequência. E aí a gente tem passos, né? Primeiro você descobre que o pensamento cria a sua realidade. Depois você aceita que os pensamentos criam a sua realidade. Depois você começa a prestar atenção nos pensamentos que estão criando a sua realidade, que você não deseja. E aí, em quarto, você faz o quê? Deliberadamente escolhe os pensamentos que você quer usar para criar a sua nova realidade. E em quinto, você manifesta a sua realidade. Por isso que eu falei para vocês que se você não aceitar o primeiro passo, que é descobrir que o pensamento cria a sua realidade, se você não aceita isso, acabou, você não consegue dar os outros passos. Aí vamos lá para a área que eu mais gosto, que é a área de dinheiro. Não consigo me dar bem com o dinheiro. Aí a galera fala o quê? Ah, você tem crenças limitantes, blé, 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 blé de dinheiro. Tem, meu bem, tem. O que são crenças limitantes com relação a dinheiro? O seu paradigma, a forma que você pensa sobre o dinheiro atrapalha você criar um novo ambiente de produção de dinheiro. Então, a forma que você acredita que o dinheiro chega até você e sai de você é essa aí que você está vivendo, né? Você tem que entender como ela é. O que você acredita e o que você não acredita sobre entrada e saída de dinheiro na sua vida. E aí, deliberadamente, você altera isso. Para traders, como que funciona na minha mentoria? O que eu faço? O trader, ele precisa organizar os pensamentos dele para que ele deliberadamente escolha as atitudes que ele vai ter para a entrada de dinheiro na conta dele, tá certo? E a chuva torando, isso aqui é abundância, gente, ó. Existem alguns tipos de pessoas, né? Cada pessoa é diferente, que não aceita montar uma estrutura, montar um plano, montar uma organização para execução de trading. Essa pessoa, o que acontece com ela? Conforme ela vai executando trades aleatórios, ela cria um padrão de pensamento aleatório. Esse padrão de pensamento aleatório, ele tem 3 caminhos. Ou ela fica no 0 a 0, ou ela fica no negativo, ou ela fica no positivo. Qual desses 3 caminhos você está tendo como resultado? Vamos começar do resultado para vir para o início.
o meu resultado é negativo. Significa que o seu padrão de pensamento aleatório te leva para o negativo. A função de um mentor, a função de uma mentoria, a função de fazer um curso, a função de fazer uma faculdade, é você estudar aquela área e criar padrões de pensamentos fixos, criar um paradigma que vai te fazer chegar num determinado resultado, tá certo? Então, quando eu estudei veterinária, por exemplo, eu criei padrões de pensamentos na fisiologia, na farmaco, na clínica para tratar problemas dermatológicos em cães. O resultado que eu tiver, dependendo de todas as áreas, né? Então tem que ser o cachorro a doença tal, que eu vou agir assim, assim, assado, chegar em tal resultado. O resultado ele vem desses padrões de pensamentos organizados, né? De forma clínica. Você vem para o trade. Para o trade, como eu já sou formada, então eu tenho uma estrutura mental de ações. Então, na minha visão, quando você vai criar qualquer coisa, mesmo que seja o trade, você precisa de uma base sólida, depois você precisa aprender a executar e depois você tem que aprender a gerenciar aquilo. Exatamente como eu aprendi na veterinária, como eu aprendi que o corpo humano funciona. Então, você cria uma estrutura, você cria um paradigma para o trade também. Base, execução, gestão. Vamos para vocês. Vamos supor que vocês têm uma base técnica que você consegue fazer uma assertividade ok de 50%, você consegue um payoff de 1,5%. Se você não sabe do que eu estou falando, quer dizer que você ainda está aprendendo a técnica, você ainda é estudante, você não passou para a fase de execução de trade porque você não sabe o que eu falo sobre relatório de performance. Aí dificulta a sua vida, né? Porque num trader que não sabe analisar um relatório de performance, ele é manco, tá manco. Por que tá manco? Porque ele não criou um paradigma, ele não criou uma forma de entender o relatório de performance, ele não criou uma forma de entender a performance dele para transformar um relatório negativo num relatório positivo. Então tá ficando difícil, eu entendo, eu sei. Então vamos lá. Primeiro, a base técnica. A base técnica são os paradigmas, as leis que você cria, o raciocínio que você cria para entender que em determinadas regiões o mercado vai subir, em determinadas regiões o mercado vai descer. Em determinadas regiões o mercado vai rápido, em outras regiões o mercado vai mais lento, né? São aquelas questões, suporte, resistência, de espaço livre, falhas, pullbacks, tendências, essas regras. O paradigma técnico, ele é fixo, ele não fica mudando, né? Então, quando eu ensino para os meus alunos zonas de poder, significa que aquela zona tem vendedores, a outra zona tem compradores e que os movimentos, eles acontecem, né? Ou a falha ou a reversão, eles acontecem de forma fixa, né? Aquilo não muda, aquilo é fixo, é igual a cadeira. Para você fazer uma cadeira tem um molde fixo, para você fazer um ser humano tem um molde fixo, para você fazer um coelho tem um molde fixo, para você construir uma casa com tijolos tem um molde fixo. Isso é molde fixo. Você não muda essa estrutura, a não ser que você mude de planeta. A gravidade é um molde fixo. As leis universais, moldes fixos. Não adianta ficar brigando com isso, porque é estupidez. A sua função aqui no molde fixo é entender e decorar quais são as regras do jogo, beleza? Então, no universo, no planeta que você vive, no planeta Terra, que tem também as suas regras, você precisa entender as leis universais, seguir a regra do jogo e acabou. Essa é a sua parte inicial, entender as regras do jogo para jogar o jogo. No trade, você entende as regras daquele ambiente para jogar o jogo.
Você, inicialmente, todo mundo vai e começa a entender as regras do jogo para jogar esse jogo. Então, você entende a parte técnica. Aí vem depois o paradigma que não é fixo, que depende de você, que depende dos seus pensamentos, que depende do seu ambiente, que é a execução e a gestão. Assistiu até aqui, achou interessante, gostou? Reage, mas reage muito, que aí a gente continua essa conversa.